Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita nós estaremos falando de mais uma heresia, a heresia nestoriana, a chamada heresia de Nestório, o nestorianismo. E só aqui recapitulando, falando, um amado irmão fez uma pergunta para eu fazer vários vídeos falando das principais, vamos dizer assim, heresias cristológicas. Teve várias, mas tem as mais famosas, que surgiram no decorrer da história da igreja. E uma dessas heresias, que nós iremos falar agora, dando aqui o pontapé inicial, o start, é o nestorianismo. Lembrando que várias heresias cristológicas surgiram não com a intenção do bispo que propôs resolver o problema da Trindade. Por que eu falo problema? Porque é uma das doutrinas mais complexas da Bíblia. É um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma aparente contradição. Não é contradição, é uma aparente contradição. Como você vai entender a Trindade? Não dá. A nossa mente pobre, pecadora, limitada, não dá para compreender os mistérios da Santíssima Trindade, que é bíblico. Não dá para fugir disso. O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, evidentemente. E o que Nestório, antes de nós falarmos aqui, quem foi Nestório? Nestório, ele foi o bispo de Constantinopla. Ele assumiu o bispado ali da igreja no ano 428. E ele só ficou 3 anos, de 428 depois de Cristo a 431. Depois ele foi exilado. Porque em 431, vocês conhecem, teve ali o terceiro concílio ecumênico. O primeiro foi Niceia, 325. O segundo foi o concílio de Constantinopla, em 381. E o terceiro foi o concílio de Éfeso, a cidade de Éfeso, em 431. Aonde trataram ali se Jesus, ele era, se Maria, na verdade, era mãe de Deus ou se não era. Se ela era mãe do homem Jesus, da natureza humana de Jesus, ou se ela era mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Aí surgiu o termo Theotokos, mãe de Deus. Ali que surgiu esse dogma, que Maria é mãe de Deus no concílio de Éfeso. Eu não vou falar aqui do concílio, do que aconteceu, dos meandros, porque ia levar muito tempo. Mas foi nesse concílio que se decidiu que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Esse foi o dogma que surgiu ali e até hoje é defendido pela Igreja Católica. E qual foi o erro de Nestório? Mas antes de trabalhar o erro de Nestório, Elias, por que Constantinopla? Lembrando que Constantino, quando ele assumiu em 306 como imperador da parte ocidental do império, a capital era Roma. E estava dividido ali em duas partes, a parte oriental e a parte ocidental. A parte oriental era governada pelo seu cunhado, Licínio. Licínio casou com a irmã de Constantino, Constância. Ele casa com a irmã de Constantino e estava liderando a parte oriental do império. E Constantino a parte ocidental. Em 313, ambos, Licínio e Constantino, assinam o Édito de Milão. O que foi isso, Elias? Foi a proibição, foi o fim da perseguição aos cristãos. Ali acaba, no ano 313, depois de Cristo, Constantino e Licínio assinam esse Édito de Milão, proibindo as perseguições aos cristãos. Em 330, Constantino, ele
funda a nova capital do império. Ele vai para Bizâncio. E lá em Bizâncio, devido a ser uma rota comercial melhor, enfim, teve várias coisas que levaram, não dá para falar aqui, Constantino fundar essa nova capital. Ele saiu de Roma e funda Constantinopla em 330, se auto-homenageando, colocando o seu nome na cidade. Constantino, Constantinopla. Em 330, a Constantinopla é inaugurada e a nova sede do governo romano não é mais Roma, agora é Constantinopla. E foi nessa nova sede, que Nestório assumiu. Nestório assume como bispo primaz ali de Constantinopla. E Nestório ficou preocupado. Tá? Ele era um homem piedoso. Né? Não foi a intenção dele criar essa heresia que nós vamos falar agora. Mas ele acabou criando uma heresia terrível, né? Que até hoje é defendida por muitos cristãos sem saber. E nós iremos abordar aqui. Então, em 428, Nestório assume como bispo. E já tinha a ideia ali, que alguns falavam, né, de Maria ser mãe de Deus. E ele ficou preocupado com isso, porque Deus não tem mãe. Deus é eterno. Como Maria vai ser mãe de um ser que é eterno? Maria é mãe da natureza humana, do homem Jesus. No homem Jesus. Aí, Nestório preocupado, ele começou a pregar vários sermões contra isso. E isso começou a criar problemas, não dá para falar aqui. Como eu falei, que é muita coisa até chegar ao concílio de Éfeso, em 431. E o que o Nestório ensinava? Que em Jesus havia duas pessoas. Aí está a heresia. A natureza humana era uma pessoa, a natureza divina era outra pessoa. Imagina. Então Jesus tinha uma dupla identidade. Tá? Então, nestorianismo, divino e humano, mas separadamente. Nestório, ele separou a natureza humana e a natureza divina. Uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem. Isso é uma heresia. Sem intenção, ele acabou criando essa heresia. Aí ele perdeu o bispado de Constantinopla e ele foi exilado. Ele foi exilado ali no concílio de Éfeso, em 431. Ele não estava presente, mas João Cassiano, tá? O seu amigo, foi representá-lo. Então, ele dividia as duas naturezas. Eu não sei se você já ouviu falar, já ouviu alguém pregar ou ensinar, que uma hora Jesus era homem. Quando ele comia, quando ele dormia, quando ele se cansava, ali ele era homem. Mas quando ele estava andando sobre o mar, quando ele estava multiplicando pães e peixes, quando ele repreendeu o vento e mandou o mar se acalmar, ali era Deus. Isso é uma heresia, gente. Ele era plenamente homem e plenamente Deus o tempo todo. As duas naturezas, a humana e a divina, se uniram, se mesclaram para nunca mais se dividir. Então não dá para dividir as duas naturezas. Ele não era em um momento homem e outro momento Deus. Não, ele era homem e Deus o tempo todo. As duas naturezas estavam unidas, inseparáveis, indivisíveis. Não dá para separar. Ele era homem e Deus o tempo todo. E Nestório separou, como se fosse a natureza humana fosse um ser e a natureza divina fosse outro ser. Aí ele caiu nessa heresia que muitos, sem saber hoje, defendem. Tá? Então, para Nestório, eu até marquei aqui, as naturezas humana e divina de Jesus foram completamente separadas na encarnação. Isso é um erro, acabei de falar aqui. Maria, segundo Nestório, era a portadora do Cristo, não a portadora de Deus. Ela era a portadora da natureza humana, não da natureza divina. Olha que loucura. Isso não dá. Porque, como eu falei, aí você tem que estudar também, né, que isso aí já é outro tema, né, sobre a communicatio
idiomatum. O que é isso? A comunicação dos atributos. Jesus recebe a natureza humana no ventre de Maria. Os atributos divinos foram comunicados à natureza humana e na natureza humana foram comunicados os atributos divinos e se uniram à natureza humana, à natureza divina de Jesus para nunca mais se dividir. Não pode separar. Se separar é heresia. E foi o que Nestório fez. Tá? Eu coloquei aqui. As naturezas humanas e divina não podem ser misturadas. Ou não podem ser separadas. Não pode ser rasgada ao meio. Se misturaram, se mesclaram para nunca mais se dividir. E por causa disso, Nestório foi condenado. Porque ele rachou, ele dividiu as duas naturezas. E não dá para dividir, porque as duas estão unidas. Ele era plenamente homem e plenamente Deus o tempo todo, até hoje. Até hoje. Por isso que um dos nomes de Jesus é Filho do Homem. Tá? Por causa da sua natureza humana. Não dá para dividir. É indivisível. Por isso que Nestório foi condenado. E essa heresia passou a ser chamada de nestorianismo. Heresia que divide as naturezas. A natureza humana e divina de Jesus. Você não pode fazer isso. E se você já ouviu alguém falar sobre isso, alguém pregar sobre isso, falando que uma hora ele era Deus, uma hora ele era homem, é heresia. Refute que isso não existe. Isso não é bíblico. Ele é homem e Deus o tempo todo. E se vocês gostaram de mais um vídeo, eu até demorei aqui um pouquinho, né? 14 minutos. Vai estar chegando 14 minutos, né? 12 minutos, 13 minutos praticamente aí. E chegando aqui, eu até peço perdão, mas foi necessário dar essa amplitude, esse contexto para vocês entenderem um pouco melhor. E se vocês gostaram de mais um vídeo dessa série, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.